Essa história de ter singularidade, ter buraquinho, isso não é rigoroso matematicamente. Qual que é a formulação matemática disso? É a seguinte, isso é uma definição. Então, só para localizar, eu voltei um pouquinho para a teoria, terminei aqueles exercícios. Definição. O D contido em R2 é um domínio simplesmente conexo. Então eu preciso de uma formulação matemática para essa ideia de não ter a singularidade. Só que eu quero expressar sem a palavra singularidade, sem a palavra buraquinho, sem esse tipo de jargão, quero uma formulação rigorosa. O jeito rigoroso de fazer isso é o seguinte: se toda curva fechada pode ser contraída até um ponto sem sair do domínio. Você fala, poxa, que formulação esquisita. É fundamental essa formulação para os teoremas que virão depois, que é o teorema de Gauss-Stokes. São os teoremas tipo teorema de Green em várias dimensões. Então, eu preciso, essa é a boa formulação. Então, ele é simplesmente conexo se toda curva fechada em D puder ser contraída a um ponto em D. Tudo isso sem sair de D. Então, o que é domínio simplesmente conexo? É domínio em que as curvas fechadas são contratíveis ou contraíveis. Exemplo de simplesmente conexo. O R2. Um semiplano não simplesmente conexo. R2 menos um ponto. Por que o R2 menos um ponto não é simplesmente conexo? Se você pegar uma curva fechada que envolve esse ponto, tenta contrair essa curva. Contrair, vai encolhendo a curva de forma contínua, vai diminuindo, 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 até virar um ponto. Você consegue fazer a curva virar um ponto dentro do domínio? Dentro do conjunto? Se você tentar trazer essa curva muito para baixo, ela vai passar pelo ponto. Se você contrair em volta do ponto, ela vai ficando pequenininha, mas na hora que vai virar um ponto, o ponto não está no conjunto. Outro exemplo, coroa circular. Uma coroa circular não é um domínio simplesmente conexo. Vocês estão percebendo a impossibilidade de contrair curvas fechadas num ponto? Veja bem, na coroa circular, turma, há curvas que são contraíveis. Por exemplo, se eu pegar essa curva fechada pequenininha, é possível contraí-la até um ponto sem sair do domínio. Mas olha para essa outra curva fechada. Essa curva fechada eu não consigo contrair a um ponto sem sair do domínio. Quando eu tento contrair a um ponto, ela vai travar na componente interior da coroa circular e não vai ter como contrair um ponto. Para contrair um ponto, eu tenho que sair fora do domínio. Está claro qual é a ideia de domínio simplesmente conexo? Como é que ele se conecta com o teorema de Green? Se você tem um domínio simplesmente conexo e você olha para uma curva fechada, todo o interior da curva está lá dentro. Porque é justamente o caminho feito pela curva para ser contraída. Para você pegar uma curva e contrair a um ponto, você vai percorrendo uma região. E o que isso está dizendo é que essa região está inteira dentro do domínio. Então você pode aplicar o Green nesta região. Por isso que eu tenho o seguinte teorema. Você tem um campo vetorial. Bem diferenciável. Se D é simplesmente conexo e hot F igual a zero, então F é conservativo. Demonstração. Seja gama, curva fechada, qualquer gama contida em D. Como você pode contrair a gama num ponto, o interior da gama está dentro de D. Como D é simplesmente conexo, isso implica que o interior da gama está contido em D.
Que é justamente o que você faz. Você pega a curva, vai contraindo, 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 até virar um ponto. Nunca saiu de D? Bom, o que é esse caminho que você faz para contrair a curva até um ponto? É o interior da curva. Isso implica, pelo teorema de Green, que a integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior de gama da componente do hot escalar k, mas se o hot é zero, isso é zero, então vale 3 da definição de campo conservativo. Olha que bonito isso, turma. Fala a verdade. Que resultado legal. Quer dizer, se o domínio é simplesmente conexo, o teorema de Green faz a volta e aí eu tenho uma quarta condição de campo conservativo. Mas tem que ser domínio simplesmente conexo.